Olá, olá, bom dia a todos. Estamos aqui neste 13 de dezembro de 2021, iniciando o último encontro do Clube de Leitura do MPCE de 2021. É o último 2021, viu? Só lembrando. O livro escolhido para a gente conversar hoje é o Édipo Rei, um clássico da literatura ocidental, assim, uma tragédia que reverbera até hoje, né? Sobre a qual a gente conversa. Inclusive, hoje a gente tem aqui um convidado que, coincidentemente, escreveu na tese dele sobre Édipo. Então, para a gente ver como Édipo é uma obra que a gente ainda fala muito hoje em dia e que serviu de muita inspiração para muitas obras, para muitos autores, para muitos pensadores, muitos filósofos, inclusive para Aristóteles, na sua arte poética. Édipo Rei é um exemplo maior de tragédia, né? E a gente está aqui hoje para conversar sobre isso. Para dar boas-vindas e contextualizar quem está vindo pela primeira vez, isso aqui é uma conversa, a gente está aqui para bater um papo sobre nossas impressões de leitura, não é uma aula, não é nada didático demais, é para a gente conversar, falar o que o livro provocou na gente, a leitura, o que é que fez a gente pensar, o que é que enriqueceu a nossa vida, né? E assim, fazendo uma biografia rápida do Sófocles, apresentando, já dando a entrada aqui à nossa discussão, né? Quem foi Sófocles? Sófocles foi e é bom ficar falando, repetindo, né? Parece um trava-língua, né? Sófocles, Sófocles, Sófocles. Mas ele foi um dramaturgo grego, nascido 496, 495, 497 a.C., sei lá, e um dos mais importantes escritores de tragédias clássicas. Há rumores de que tenha escrito mais de 120 peças, mas só 7 chegaram completas até hoje. Entre elas, a conhecida trilogia tebana, né, que é Édipo Rei, Édipo em Colônia e Antígona, Ajax e tal, e outras tragédias mais. O Sófocles, nas tragédias dele, ele mostra dois tipos de sofrimento, né? O que decorre do excesso de paixão e o que é consequência do destino, do evento acidental, que é muito do que a gente vê em Édipo Rei. Ele também fez algumas mudanças no teatro grego, na época que ele escreveu e tal, ele fez mudanças no coro, fez mudanças no número de atores, etc. e tal. Isso tudo para mostrar a importância do Édipo para a tragédia e para a literatura grega, né, em si. E aí a gente já parte um pouco, já começa a falar sobre Édipo Rei, né? O que é a história de Édipo Rei, assim, em linhas bem gerais, bem rápidas, assim, o que é que trata? O Édipo, ele era o rei de Tebas, e Tebas estava passando por um momento muito difícil, um momento de crise e tal, e os populares chegam a Édipo e falam, a gente tem que fazer alguma coisa para Tebas voltar a crescer, para passar por essa situação de crise que a gente está. Então, chega Creonte e fala, escuta de Apolo, que para Tebas voltar a crescer, a gente tem que descobrir quem foi que matou Laio, o que foi que aconteceu com Laio, e penalizar quem foi o responsável por isso. E Édipo, não sabendo que tinha sido ele que tinha matado Laio, fala, então beleza, eu me comprometo a descobrir, e o que acontecer, e quando eu descobrir, essa pessoa vai ser banida, enfim, vai sofrer as agruras da lei, vai sofrer o que for determinado. E aí existia uma profecia de que Laio seria morto pelo próprio filho e que o filho casaria com a própria mãe. E aí foi justamente o que aconteceu. E Édipo, sabendo de tudo isso depois, né, no decorrer da história, eu já estou entrando com um grande spoiler aqui para quem não leu, já estou dando um spoiler aqui grande. No final, ele acaba descobrindo que foi ele que matou o próprio pai e que se casou com a mãe. E no final, então, a mãe se mata, ele se cega e sai de Tebas rumo a Colono. E aí é quando começa a segunda parte da trilogia, que é Édipo em Colono e tal, que vai fazer reflexões sobre a velhice, sobre a morte e tal. E é isso, assim, em linhas bem gerais, é isso a história de Édipo Rei, mas ela traz tanta coisa, tanta reflexão, que agora, como acontece aqui nesse clube de leitura, eu queria ouvir de vocês, queria as impressões de vocês, o que é que vocês acharam, se acharam uma leitura fácil, difícil, inclusive qual foi a edição que vocês leram, porque às vezes isso também traz uma diferença, né, muito grande de um texto para o outro. Mas é isso, a palavra está aberta para vocês, quando quiserem falar, levantem a mãozinha aí que a gente vai organizando direitinho. Quem vai?
Eu não sei se é melhor falar antes da Graciane, eu acho, né? Acho que é melhor, né, De mim, Grace? não. Ou Não me eu deixo tu coloque falar para aprender mais. responsabilidade, não. Não sei. Assim, quem é que foge da profecia? Vamos lá, para ver se eu entendi. Quem foge, quem tenta fugir da profecia o tempo inteiro é a mãe e o pai do Édipo. Não é isso? Não é o Édipo. O Édipo E o não próprio sabia. Édipo depois. Não, O Édipo não sabe, né? No primeiro não momento ele não sabe. sabe. Mas depois ele foge da profecia também, porque Que ele... momento? É isso que eu quero entender. Em que momento ele foge da profecia? Porque assim que ele nasceu, a mãe dele leve Não, para aí a matar mãe esse menino, dele porque foi, senão a esse mãe... menino vai me matar a mim e o pai dele. Aí Só que Édipo, quando ele vai para Corinto, que ele vai ser adotado pelo rei Pólibo e por Mérope, a rainha Mérope, que eles não têm filhos. Aí aquele pastor que está lá em Tebas, para abandonar o menino, ele encontra outro pastor, aí com pena de matar o menino, ele diz, não, tome aqui, leva esse menino aqui contigo, bichinho amarrado pelos pés, né? Aí leva Édipo para Corinto, porque sabe que os reis de lá há muito tempo querem ter filhos e não conseguem. Então, Édipo ele é adotado. E Édipo se vê como filho biológico de Pólibo e de Mérope. Só que, quando ele é rapazinho, num evento lá festivo, um rapaz chega e diz para ele que ele é filho adotivo. E ele fica com aquilo na cabeça, né? E ele não aceita, não acredita, inclusive briga com esse rapaz e tudo. Aí ele vai até Delfos, né, para o oráculo de Delfos, para consultar o oráculo, a pitonisa, e lá ele toma conhecimento desse oráculo, de que ele vai matar o pai e vai casar com a mãe. Só que o Édipo, ele acha que o pai dele é o Pólibo e a mãe a Mérope. Então, o que é que ele faz? Ele não volta mais para Corinto. Ele vai rumo a entendi, Tebas. Grace. Agora realmente tem esse momento. Ele Ele conta esse momento. foge E é desse por isso que ele sai destino. de lá. Ele sai da casa dos pais com medo de ter que matar o pai e a mãe, que ele pensava que era o pai e a mãe dele, que na verdade já não eram, né? Isso. Aí é nesse momento que ele encontra a caravana de Laio, vindo em sentido contrário. Aí ele quer passar e a caravana não deixa, porque ali está o rei, aquela coisa toda. Ele é agredido, o Édipo, ele é agredido pela caravana e acaba ele matando quase todos, né? Mata o Laio sem saber que era o rei, mata uma parte da caravana e só um se salva. E esse é o que vai justamente lá na frente, depois na peça, ele que vai chegar até Jocasta, até Édipo, sendo chamado, e ele vai reconhecer que aquele rapaz ali é justamente aquele que matou Lário e uma parte da caravana. Aí é que começa o nó grande. E aí ele se recusa a falar, não é, Grace? E aí Ele se recusa a falar, porque ele reconhece, né? Só que aí a Jocasta, quanto mais ela fala, pior fica, mais ela vai revelando e mais o Édipo vai se apavorando. Aí quando chega o mensageiro de Corinto avisando que Pólibo morreu, aí é que o nó fica grande, porque ele diz que teu pai morreu, então a profecia ela não vai se realizar mais. Aí ele diz, não, mas ainda tem minha mãe sobrevivente, que é a Mérope, que ele acha que é a Mérope. Eu ainda posso me casar com ela. Aí foi que o mensageiro diz, não, pode ficar tranquilo quanto a isso, porque eles não são seus pais biológicos. Aí é quando ele descobre realmente que a profecia acabou ocorrendo. E o interessante também é quando a Jocasta ela fica tentando negar, ela diz, não, essas profecias elas não se realizam não. Olha, veja bem, disseram que o meu filho iria matar Laio, meu esposo, o próprio pai. Só que meu filho morreu quando era bebezinho. Aí é quando descobre que aquele bebezinho, na verdade, é o Édipo. É uma trama muito bem urdida, é um drama maravilhoso. E todos nós sabemos do começo, do meio e do fim, e a gente sempre fica naquela expectativa, vai lendo e fica naquela expectativa de saber o desfecho que a gente já sabe. É muito interessante. A a gente tragédia já grega. sabe, mas a gente quer saber como é que ela vai se construir para chegar naquele ponto, né? Você pega um livro hoje contemporâneo, você pega um filme contemporâneo, você dificilmente você vai querer assistir mais de uma vez ou vai ler mais de uma vez. E essa tragédia a gente pode ler várias vezes e sempre se encanta com ela. É muito legal.
Então, respondida a minha pergunta, realmente todos fogem da profecia, né? Todos fogem e acabam se encontrando com o destino, né? Gente, eu tinha a impressão, antes de ler, né? Eu acho até que eu já tinha lido antes, né? Mas quando eu fui me apegar nessa leitura agora, eu tinha a impressão que quem entregava o bebê era o pai, era o Laio. Mas não, é a Jocasta, né? É a Jocasta. Mas com o consentimento do Laio, o Laio Sim, sabia. Por ordem, na verdade, ele que foi amaldiçoado. Tem a parte anterior, isso, assim, que o rei Laio é banido de Tebas, né? E ele é criado em uma outra cidade por um outro rei. E aí, assim, como entra a parte da mitologia, assim, né? Tem uma série de desencontros nas diferentes versões. Mas, assim, ou o Laio teria seduzido o filho desse rei e o levado ao suicídio, ou ele teria sequestrado o filho desse rei, e aí, por ter violado o filho desse rei, assim, o filho desse rei teria cometido suicídio, ou o próprio Laio teria matado, enfim, tem diferentes versões. E aí, esse rei, ele amaldiçoa o Laio até a sua linhagem acabada. Assim, ou a linhagem dele acabaria com ele mesmo, ou a linhagem dele seria impura. Então, o Laio que é amaldiçoado, na verdade, tanto que nos relatos anteriores, né, o Laio ele mantinha com Jocasta, sua esposa, relações por vias anais, assim, isso é falado dessa forma para que ele não pudesse engravidá-la. E é em uma noite embriaguez que ele tem relações sexuais com ela pelas vias convencionais, e ela se engravida, e aí começa todo o desespero. E, Ricardo, a maldição ela é anterior mesmo a Laio, né? Sim, porque o pai dele, o maldição dos coxo... Labdácidas. Exala... Vocês vão explicar essa coisa de ser anterior a Laio, vocês vão explicar. É porque é o seguinte, a mitologia ela está muito interligada com várias outras histórias. Então, você pega um personagem aqui, aí dali você já puxa outro. É uma coisa sem fim. Interessante é isso. E o Ricardo, aí, como bem falou, tem a maldição que foi lançada a Laio, por parte de Pélops, né? Porque Laio, quando era pequeno... Exato. Porque é o seguinte, primeiro tem Lábdaco. Lábdaco era o pai de Laio, o avô de Édipo. Né? Isso, o coxo. E ele foi amaldiçoado porque ele não aceitou o culto de Dionísio em Tebas. Aí ele já foi amaldiçoado pelo deus. Aí veio Laio. Aí Laio vai criança, bebê ser criado lá por Pélops. E Pélops tem um filho que acho que é Crísico o nome dele. Crísico, exato. Crísico. Então, eles acabam tendo um relacionamento homossexual e tem essas versões de que ou ele foi sequestrado, que é a mais recorrente, ou que o Crispo depois viria a se suicidar, né? E tem uma versão de que ele teria fugido com o Laio de livre e espontânea vontade. Só que isso aí era um sacrilégio muito grande você violar o dever de hospitalidade. Laio foi recebido na casa de Pélops, no palácio de Pélops, tratado como um filho. O que é que ele faz? Ele sequestra o filho predileto de Pélops. Aí é quando Pélops lança a maldição sobre Laio e toda a linhagem dele. E praga ruim, viu? Porque pegou mesmo. Tanto que aí veio sobre Laio, sobre Édipo, sobre Antígona e sobre os 3 outros filhos que ele teve. Porque ele teve 4 filhos com Jocasta. Antígona... Que é a parte que a gente ainda não leu, né, Grace? Mas Antígona, é que você recomenda, gente, né? Antígona é demais. Eteocles, né? Policênios ou Polínices. Exatamente. Porque eles dois morrem um pela mão do outro, porque um vai tentar invadir Tebas para tomar o trono do irmão e o irmão vai tentar manter o trono. Isso aí é essa parte é a parte de Antígona, que é muito interessante. E Édipo em Colônia está no meio. Aqui fala nas 2 filhas do Édipo, né? Ismênia e Antígona. No final ele pede, os meus filhos não, vai ficar tudo bem, eles são homens, não sei o quê, mas as meninas, ele tem esse cuidado, né? Tem. E quer se despedir das meninas, aí fala que é Antígona e como é o nome da outra? Ismênia. Mas quem ficou importante foi só a Antígona, que virou também porque a Antígona, quando ele cegou a si mesmo e quando ele se autoexilou,
Antígona foi com ele, era pequena, era criança, e foi com ele, guiando o pai. Aí é tanto que isso aí é justamente Édipo em Colono, que ela vai guiar o pai, ela que ajuda o pai, ela é os olhos do pai. Interessante. Já vou comprar Antígona. Aqui, ó, nesse aqui, tem a trilogia. Tem a trilogia todinha, tebana, essa é a melhor muito tradução. legal. É. Que é o que Do tu Mário disse pra eu Gama comprar, né, Cury. Grace? Que é o que tu falou para comprar, tá certo. Vou Esse é muito procurar legal. de novo. Eu tentei e não encontrei, mas eu vou insistir, vou continuar tentando ler. Eu tenho e-books, eu posso te mandar. Pode ser. Dessa versão é ótimo. Assim, o único problema do e-book, assim, é que por exemplo, se você for escrever um artigo científico, citar, etc., ele não bate com os versos originais, Sim. mas a leitura é a mesma. Só isso. Mas eu não vou escrever nenhuma tese científica sobre isso, né? Não, mas é interessante, assim, quando a gente entra nesses clássicos, principalmente nessas mitologias e tal, é um poço sem fundo, né? A gente começa a pesquisar e fica uma coisa de louco. Se a gente não se atentar, a gente começa a ler e pesquisar só mitologia e vai voltando, volta a Zeus, volta, sei lá, Afrodite, você pega tudo, né? Então, é uma loucura, assim. Mas nessa parte do Sófocles, assim, como de Édipo Rei, o autor Gracini estava falando, é um livro que, por mais que a gente saiba, a gente fica interessado em ler novamente e descobrindo novas coisas. E o livro, a própria peça, ela nos traz vários índices ao longo do livro, né? Ela vai dizendo o que vai acontecendo. Tem uma parte que o Tiresias fala, em breve não verás senão à noite. Vai ficar cego. Isso ele fala no começo da peça. E a gente vai acompanhando. Édipo significa de pés inchados, né? De pés perfurados. Pés tortos, que foi o que aconteceu com ele quando ele foi levado, que era para ele ficar amarrado para ser comido pelos animais. Assim, quando ele foi levado, quando ele era bebê. Então, a própria peça ela tem vários índices, mas isso não tira a beleza da história. Isso não é o que hoje em dia fala, não, esse livro não me conta spoiler, que fica sem graça, mas a graça da leitura está justamente no percurso, né? Da gente ir descobrindo por si mesmo e ir refletindo sobre aquilo que a história vai mostrando para a gente. Eu tenho algumas partes marcadas aqui, mas eu queria ouvir mais de vocês também, o que é que vocês acharam, o que é que vocês pegaram aí da peça. Assim, um ponto que eu acho muito interessante, que sempre me instiga assim, muito, é essa relação que tem nas tragédias de uma espécie de tentativa, muitas vezes racional mesmo, não irracional, de evitar o inevitável, e é justamente por tentar evitar o inevitável que se cai no inevitável. Assim, é algo, dando um exemplo bobo, é quase que o sujeito que descobre que vai morrer atropelado por um ônibus, se assusta, sai correndo e é atropelado por um ônibus. Assim. É quase que isso. É esse o sentimento. E como que tudo assim está sempre ligado aí é uma discussão um pouco mais acadêmica, mas está tudo sempre ligado ao ser humano. Porque a peste, não é? A peste, ela secou o útero das mulheres, né? Assim, Tebas acabaria ali. A resposta que Édipo deu, assim, à esfinge era o ser humano, né? Aquele que de manhã caminha por 4 patas, à tarde por 2 e à noite por 3, não é? Que é a criança, o adulto e o idoso. É engraçado como que, assim, pelo menos na filosofia, né, o Édipo, o Sócrates é colocado como quem põe a questão humana na filosofia, etc., mas a tragédia já tinha lançado a centralidade da humanidade, assim, há 100 anos antes, né? E, assim, é esse o ponto que eu acho muito legal, assim, a questão humana na tragédia de Sófocles, propriamente, né? Assim, como que o ser humano toma uma centralidade para ser, enfim, central, né? A gente não pode lutar contra o destino, né? O destino está aí, os deuses, eles impõem o destino e a gente
Por mais que tenham os semideuses, tenham os reis e tal, mas a gente não pode lutar com o que é posto, com o destino que está, sendo bem redundante, o destino que está destinado para a gente, né? O que eu acho mais interessante da mitologia é que ela é antes de tudo, né? Ela é antes da filosofia, ela é antes da ciência, ela é antes da química, da história, mas ela conseguia ser tão profunda, tão cheio de simbolismos e, ao mesmo tempo, de busca de explicações para as questões do mundo, né? Para as dúvidas do homem. E essa riqueza, a gente hoje tem todos os recursos, inúmeras ciências, e até hoje a gente ainda se serve da mitologia, que é muito, muito, muito antes disso, para ficar discutindo as mesmas questões, né? A questão do destino, a questão da fé, a questão da verdade, né? A questão do conhecer-se a si mesmo, que esse livro, na verdade, ele está buscando justamente isso, né? Conhecer-se a si mesmo, ele está buscando a verdade, e o interessante dele é que quanto mais ele vê que ele está se aproximando da verdade e aquela verdade não convém a ele, ainda assim ele enfrenta, ele quer saber, ele sabe que ele já suspeita de que ele é o autor de tudo aquilo, né, mesmo involuntariamente, mas ainda assim ele quer saber, ele não foge da verdade. E é como o Ricardo disse aí, o mais interessante na mitologia grega e várias outras histórias é que quanto mais você procura fugir do destino, mais perto você fica dele, na concretização dele. Foi assim com Príamo também, quando ele e Écuba teve um sonho à noite, sonho com tição, com incêndio, com fogo, e ela estava grávida de Paris. Aí, o segundo oráculo, aquele menino ali causaria a destruição da cidade. Foi a mesma história. Ela e Príamo colocaram o menino, entregaram para um pastor, aquele pastor teve pena, não quis matar a criança, acabou segurando aquele menino, criou aquele menino como pastor, e depois que ele veio a ser descoberto como príncipe troiano, raptou Helena, e aí a gente já sabe o que aconteceu. A mitologia realmente ela é fascinante, porque tem muita coisa por trás dela, de uma simples história de ficção. Né? Ela tem muito de psicologia, de filosofia, o complexo de Édipo, que Freud, numa passagenzinha ali da Jocasta, ele mudou os rumos da psicanálise. Então é muito interessante, a mitologia é fascinante. Eu sou suspeita. É fascinante mesmo, muito. Das boas-vindas à doutora Suzane, ó, que veio nos prestigiar hoje aqui. Oi, Suzane. Desculpem o atraso, eu estava na reunião da Secretaria das Procuradorias Cíveis e angustiada, doida que terminasse para poder acessar, mas foi assim, tudo no limite. E ela sempre está aqui com a gente. É verdade, sempre nos prestigia, né, doutora Suzane? A não ser quando realmente não dá, né? Pronto, ou quando eu não consigo, porque eu não sou muito tecnológica e às vezes eu não consigo acessar e me atrapalho toda. Mas aí peça ajuda que a gente socorre, viu? Isso, tá certo. E hoje eu estou aqui aprendendo, porque realmente eu folheei o livro, comprei o livro, mas não tive tempo. Esse mês foram muitos os processos, quase que ninguém consegue dar conta, tá tudo muito corrido. E eu conheço a história, né, a história original, e dei uma folheada, mas não li, estou ouvindo vocês e aprendendo e me encantando também. Como diz o Rafael, né, Rafael? A gente tem que ter todo mundo junto. Até quem não lê o livro também vem para acrescentar. O Rafael disse que é importante, viu, doutora Suzane? Isso. E teve aquela novela da Globo também, não foi como era o nome? Qual? Aquela West da Jocasta teve. Que era a Vera Fischer. Vera Fischer e o... Aquele meninozinho que era o Édipo, que depois ficou o marido dela. Como depois virou o marido dela, tal. E foi. O Laio era o ex-marido da Vera Fischer. Não Mulheres Apaixonadas, não? Não. Eu acho que era, porque as novelas são tão parecidas. Não, era a história mesmo de Laio, Jocasta e Édipo. Jocasta, são os originais. Eu não me lembro o nome, mas era a Vera Fischer, o marido dela, que fazia o Laio, aquele meninozinho, Felipe Camargo, que era o Édipo. Aí tem um desfecho na história. Pronto. Foi interessante, uma novela pesada, mas interessante. Gente, agora eu fiquei até curioso. Eu vou procurar essa novela para assistir. Mas será que eu sou tão velha assim, Jesus? Eu entreguei minha idade. Não, mas eu... Que isso?
Pois tinha essa novela da Globo. Sim, com essa história paralela a outras histórias, não é? Outros núcleos, mas Era. conservando os nomes originais da história original. Isso. Exatamente. Doutor Plácido, tudo bem, doutor? O Plácido tá aí só. Quero saber a opinião do Oi, doutor Rafael. Plácido, que ele tem Doutora uma... Suzane, Graciane, Luciana. Tudo bom, pessoal? Desculpa, porque tava aqui no corre-corre, né? O dia D, antes da semana do MP, o negócio tá meio puxado aqui, sabe? Puxado, e a gente ainda fez a nossa confraternizaçãozinha, né, Plácido? Aqui na... Eu peço até desculpas, porque a Marcela me mandou agora uma mensagem dizendo: tô vendo tua cara aí que tu tá prestando atenção no clube de leitura. Eu digo, tô com vergonha já. Mas, infelizmente, é um olho Tá no, bem corrido. um olho Tá no bem gato, corrido outro esse no peixe. mês. Deixa eu dizer para Oi, vocês Ivone. só... Ivone tá aqui também, tudo bom? Olá, bom dia, pessoal. Estava aqui sem querer me. Ah, querida, quanto tempo não lhe Tudo bom? via? Pois é, eu estava aqui tão encantada com o bate-bola aí de vocês que nem ousei quebrar o encanto, assim, com uma coisa tão terrena. O nome da novela era Mandala, eu acho. Super! Salvo engano. Isso, Não era? isso. Antigona, esse é do meu Exatamente. tempo. Não é do tempo de alguns, pessoal. É, exatamente. Por isso que eu estou dizendo bem devagarzinho. Eu era pequenininha, mas eu já gostava. Então, e tem também o seu oráculo, né? Porque a Vera Fischer se separou do marido dela Foi. e na vida real, como se diz, e casou-se com o Édipo, com o Verdade. Felipe Camargo e viveram juntos e felizes durante um bom tempo. Foi um dos mais... Foi importantíssimo. Não é? Esse detalhe é verdade. É isso mesmo. Pois é, para você ver como a tragédia continua, a tragédia grega que eu digo, continua, né, a nos guiar de certa forma. Pois, gente, é a primeira vez que eu venho participar, nunca consegui pelos horários, eu também tenho, como todos nós, né, sou promotora aqui de Sobral, na área criminal, então é muita audiência, e eu também ainda sou claudicante nas tecnologias, então quando eu consigo fazer a audiência virtual tranquila, eu já me considero uma vencedora, e aí não me animo muito para ir para as outras plataformas, mas quando eu vi guardei, printei, botei aqui na minha coleção para todo tempo ficar me lembrando desse dia, e hoje, especificamente nesse horário, dava para eu assistir, e eu estou realmente... assim, edificada. Agradeço a vocês por essa iniciativa, e sempre que eu vi também que teve Machado de Assis há algum tempo, também tentei muito entrar, mas também não consegui. Mas meu mês de dezembro já começou muito bem participando desse grupo. Mais uma vez, eu gostaria só de agradecer e estou por aqui. Alegria. Que legal. Muito... Seja bem-vinda. Que legal, Ivone. Bom demais. E é como a doutora... Oi, doutora. Pode falar. Só para acrescentar, quando tiverem problema para entrar, entre em contato com a gente que a gente ajuda, né? Eu também eu compartilho aí dessas dificuldades. O Richardson e a Marcela são minhas testemunhas que de vez em quando eu me engancho, mas a gente ajuda, tá? E o Richardson que... Estamos aqui à disposição, doutora. Apoio, viu? Tá certo? Então é importante a gente tentar, né? Porque, vamos dizer assim, quanto mais colegas a gente tiver, né? Junto para debater, mais rico fica, não é, Grace e Rafael? Isso, claro. Nós somos felizados por termos, dentro do Ministério Público, Rafael e Graciane. Nossa super escritora, a Grace, promotora e escritora, eu sou fã. E o Rafael, esse mediador incrível, assim, que eu acho que ele já leu quase tudo que foi escrito no mundo. Não é, Rafael? Então, a gente tem duas pérolas preciosas dessas, a gente precisa explorar, né, gente? Eu acho que a gente precisa explorar, participar, né? Então, muita alegria de ter a Ivone aqui conosco, doutora Suzane, que quase sempre vem, o Ricardo agora, que eu espero que ele vá continuar participando, não é isso, Ricardo? Então, é isso. Só para... Mas voltando a palavra ao Rafael, antes dele passar para a Marcela.
Não, na verdade, eu só ia acrescentar, doutor, como a senhora falou antes, a importância de participar mesmo sem ter lido, sem ter gostado, porque, assim, quando a gente participa de um clube de leitura, acho que é importante, a gente começa a ter novas visões e apresentar as nossas visões para os outros leitores também. Então, pode ser que a gente, vai ser um livro que eu nunca ouvi falar na vida, não sei se me interessa. Participa, e vai que aquela discussão lhe abre os olhos, pô, legal, não sabia que o livro era sobre isso, vai ser tão, tão bom quando eu ler. Então, que é o que acontece muitas vezes quando você vê um filme que é baseado num livro, por exemplo. Vi um filme e tal, mas quando você vai ler é tão mais rico. Assim, até hoje eu não achei Já vi pessoas falando que sim, mas eu não achei um livro, um filme que fosse melhor que o livro. Tem o melhor, não é melhor. Tá bom. Tchau. Empata, eu vou dizer qual é. O Amor nos Tempos do Cólera. Não assisti. O filme não, já li. O filme eu não assisti. O livro sem palavras, mas o filme chega, viu, Rafael? Grace, depois assistam. Vou assistir. Espetacular o filme, viu? Também. Mas agora, Marcela. Tá, eu queria só falar aqui para os novos participantes que a gente tem um grupo de WhatsApp e eu coloquei o link de acesso aqui no chat para vocês entrarem, só clicar e ou copia e cola ou entra diretamente pelo link, porque aí a gente fica trocando informações de alguma ajuda. Eu passo o link de última hora lá para vocês, não precisa nem ficar gravando o link que já saiu antes, na hora vocês já clicam lá, eu coloco e facilita. Marcela, como membro externo, eu posso entrar no grupo? Pode, esse grupo de WhatsApp é para todo mundo que tem interesse em participar. Né? Inclusive entraram algumas marmotas, né? Alguns hackers aí, só para vender uns produtos indevidos, mas a gente exclui. A gente já exclui. Um susto que passamos, mas foi tudo contornado. É porque o link estava no site do MP, né? E o pessoal que vai lá, vai todo mundo vendo. Aí a gente tirou e deixou só para uma publicação mais interna. Em relação ao livro, eu li tudinho, mas eu estou aqui realmente mais calada, mais ouvindo, porque eu não sei se é porque é o meu gosto, né? Assim, eu não gostei muito dessa coisa, muito de deuses, de profecia e tal. Eu acho muito surreal, aí eu não mergulhei a fundo na história, sabe? Eu tenho que aprender mais com vocês, mas eu estou me soltando, né? Aos poucos eu estou tentando me deixar envolver e tudo. Mas tinha uma parte no livro que tinha um coro, aí era tipo crianças cantando, não sei o que, aí eu ficava imaginando o coro, as crianças cantando com aquelas frases. E eu, não, lia bem rápido. Eu só tenho uma certeza, ela não vai colocar o nome do bebê dela de Édipo. Ela não vai. Ela não vai colocar o nome do bebê. Não vai rolar. Vai arranjar outra figura da literatura aí, mitológica, porque essa aí não vai rolar, não. Me traumatizou um pouco. Interessante, assim, quando eu leio assim, essas peças, eu fico imaginando isso há 400 e não sei quantos anos antes de Cristo, né? Esse pessoal encenando, porque eles encenavam essas peças para um concurso, né? Sófocles ganhou vários concursos em suas peças, né? Aí Eurípides, na época, Ésquilo, esses aí também concorriam com suas peças. E a gente até hoje fala nesse pessoal, esse pessoal é traduzido em todos os idiomas do mundo, né? Estudos e estudos acadêmicos sobre eles e não acadêmicos, e livros inspirados nesse pessoal. Aí você vê, né, porque eram só os homens que encenavam, né, com aquelas máscaras, por isso que aquela máscara é o símbolo do teatro. Então, todo mundo que chegava para assistir aquela peça, ele já sabia o que ia acontecer, já sabia da história de Édipo, já sabia da história anterior a Édipo, depois de Édipo, todo mundo já sabia, mas mesmo assim, todo mundo ficava para assistir. E é como eu volto a dizer, é uma história que todo mundo sabe desfecho, mas todo mundo tem a curiosidade até o final. Acho que talvez na vã esperança de encontrar uma coisa diferente, um final diferente. E aí eu... Fugir do destino, né, doutora? Fugir do destino. Mas que Édipo é o mais desgraçado de todos os desgraçados do mundo, com certeza ele é. Os deuses não tiveram a menor complacência com ele. Tadinho. E ele não tem culpa nenhuma. E no final, eu não sei se é dessa ou é Édipo em Coluna, eu já não me lembro mais, que ele se questiona, eu não pequei.
eu não cometi aquilo ali de uma forma consciente, eu não sabia, eu desconhecia o fato. Quer dizer, é muito complicado. E ele foi penalizado de uma forma muito cruel por uma maldição que era anterior a ele. Ele estava, na verdade, cumprindo uma maldição, uma pena de um crime que ele não cometeu, né? Que foi o pai dele, Laio, que teria cometido. Graciane, mas é engraçado você colocar dessa forma, assim, pegando até o gancho da Marcela, assim, até Marcela, se estiver procurando um nome, assim, se a gente lê o segundo, talvez Temístocles seja uma boa, mas devido à importância da personagem, mas o Sófocles, ele é o único tragediógrafo que há uma suspeita por parte de alguns intérpretes dele ser, é um termo muito anacrônico para se usar para essa época, mas de uma espécie de ateu. Por quê? Ele é o único tragediógrafo no qual os deuses jamais apareceram diretamente. Sempre falava-se de alguém que ouvia um Deus, falava-se de uma maldição divina longínqua. Então, até mesmo para colocar essa questão de maldição divina em perspectiva, assim, a tragédia de Édipo serve. Porque, de fato, é uma maldição divina, mas pode não ser. Como a Jocasta, ela questiona isso. A Jocasta é que questiona isso. Que as maldições, elas não funcionam. Exato. Inclusive, assim, se a gente parar para pensar no encadeamento da história do Édipo, de fato houve uma maldição, mas quem provocou a tragédia foram apenas atos humanos. Uma mãe e um pai que abandonam um filho, um pastor que fica com remorso de matar, entrega para um outro pastor, enfim, foram sempre atos humanos, assim. Isso é muito interessante. E, bom, com relação a esse negócio do Édipo ser inocente e tudo, é engraçado, porque um dos cursos que o Foucault deu, até aqui na PUC-Rio, assim, ele até ironiza uma parte, assim, que o Édipo fala assim, na parte que é revelado que o Édipo matou alguém no entroncamento dos 3 caminhos, nessa parte quase que passa batida, né? Mas, peraí, assim, ele matou uma caravana, né? E essa parte fala assim, não, fala que Laio morreu no entroncamento dos 3 caminhos, eu matei o pessoal lá, e continua assim, calma lá, ele matou a caravana. Mas primeiro foram atacar ele, por isso que ele foi. Ele agiu em legítima defesa. Ele agiu em legítima defesa. Não, mas assim, tem um ponto que fica em aberto, porque em algumas vertentes, Laio não teria propriamente atacado Édipo. Laio teria, assim, lançado uma espécie de cantada para Édipo. E Édipo, extremamente ofendido, teria agido violentamente. Existe também. Não é essa versão de Sófocles. A versão que mais apregoada é a que houve a agressão, né, da caravana, Exato. A arrogância do rei que queria passar e aquele transeunte estava impedindo, tipo isso. Agora, é porque também, Ricardo, pessoal, essa questão do assassinato por parte de Édipo, dessa caravana, ela passou batida também por outro motivo, porque Édipo, quando ele chegou, ele continuou a caminhada dele, ele se deparou com Esfinge. E ali ele desvendou, né, o enigma da Esfinge. E ele acabou libertando Tebas de uma desgraça enorme que estava assolando a cidade. Então, o assassinato de Laio, o assassinato do rei, da caravana que ele vinha, acabou tendo até uma importância menor do que o que deveria, porque Édipo chegou como grande herói em Tebas, aquele que conseguiu livrar a cidade da Esfinge, que não tinha ninguém que pudesse passar por ali, que a Esfinge matava se não decifrasse o enigma dela. Então, isso ficou meio batido, passou despercebido, perdeu a importância, o assassinato do rei, porque chegou ali o grande herói. Isso é muito interessante. São esses aspectos disso que a gente vai questionando aqui e acolá, que fazem com que a gente depois junte para fazer uma compreensão melhor da peça. Exatamente. E ainda isso. assim não consegue, né? E ainda não consegue. Doutora Ivone? Oi? Pois não. Era basicamente isso também que eu ia comentar. Mas, assim, vocês não sentem um pouco disso
em alguns casos criminais que vocês atuam, não? Assim, um pouco de tragédia grega, de pessoas que são levadas a praticar alguma coisa, e quando você vê só o processo, você analisa, não, isso aqui é o crime, é o fato adequado à norma e que deve vir a sanção. E quando você faz você analisa direitinho o processo, quando você escuta as partes, quando você escuta o próprio réu, ou a ré, às vezes você consegue ver que a vida daquela pessoa parece assim que não tinha saída, ela estava assim caminhando para ali. Foi uma sucessão. Vocês não se deparam às vezes com esse tipo de situação, não? Demais. Eu fiquei muito tocada em um certo dia, porque lá no tráfico de drogas, né, é tudo muito mecânico, né? Aí eu vou flagrante, o tráfico, não sei o que, faz a denúncia, vai para audiência, papapá. Mas teve um dia, gente, que eu fiquei muito chocada, porque era uma jovem mãe, né? Eu acho que ela era boliviana, certo? E tinha vindo como mula, trazendo droga, né? E aí, quando ela foi ser ouvida pela gente, foi ser ouvida pelo juiz, ela contou que tinha feito aquilo, tinha aceito fazer aquilo para comprar cadeira de rodas para o filhinho dela, que era deficiente. Aí eu me desmontei toda, a gente, né? Aí você vê o lado, né, o lado humano, você primeiro se identifica como mãe, né? Primeiro, começando. E aí aquilo ali vem aquela situação, a criatura já presa há vários meses, né? Muito, sei lá, acho que quando ela foi ouvida ali, ela já estava presa tipo há 5 meses, algo desse tipo, né? E aí já no presídio, já tinha conhecido uma outra pessoa e já estava, parece que já tinha até casado com essa outra pessoa no presídio, mas sempre perguntando do filhinho. E ela disse, filho, assumiu mesmo, confessou, e disse por quê? Foi porque eu tinha um filho deficiente, tenho, inclusive ele está sob os cuidados da avó lá, e fiz para poder pagar. E aí o juiz ainda perguntou, e a senhora recebeu? Eu recebi não, porque eu fui pegue, né, doutor? Não recebi. E aí o filho continua lá, ela presa, o filho deficiente lá, passando as necessidades. Essas é o que você falou, Ivone. Parece uma tragédia mesmo. Parece não, é uma tragédia, né? Não sei se chega no nível do Édipo, mas chega perto. Pois é, você eu me tocou lembro num tanto. assunto muito interessante, Ivone, muito interessante. Agora, uma coisa que você falou, e eu tive pensando agora, refletindo, e até a Marcela também, quando ela diz, né, de deuses, de destino, essa coisa toda, é porque se a gente for ler com a nossa visão monoteísta, com a nossa visão ocidental, que também eles eram ocidentais, claro, mas a visão moderna, hoje contemporânea, com os rótulos que a gente acabou adotando ao longo do tempo, da nossa existência, das nossas experiências, é difícil de você compreender bem a mitologia grega. Porque a mitologia grega, a gente está falando de coisas que, para o nosso mundo hoje, elas são inaceitáveis. Por exemplo, você abandonar um filho, amarrar pelos pés e pelas mãos e deixar para ser comido pelos cães, pelas aves, abutres, enfim, isso é inadmissível. Um filho que vai para a cama com a mãe, que tem filhos com a mãe, que mata o pai. Então, são coisas que, para a gente, no mundo hoje, moderno, contemporâneo, é muito difícil da gente aceitar. Por isso que a gente, quando lê mitologia, quando a gente lê essas peças, essas tragédias, a gente tem que ler com os olhos da época, numa época de uma cultura politeísta, onde os deuses no Olimpo eles determinavam o destino dos homens. Então, isso aí é o que facilita a compreensão. É por isso que a gente tem que fazer essa quebra. E eu procuro sempre fazer isso, senão a gente pira, porque a gente, no mundo real, dos nossos processos, dos crimes bárbaros que a gente pega, de pai estuprando filha, e por aí vai um monte de coisa, a gente dá uma pirada total. Por isso que é bom sempre fazer essa divisão, né? Da mitologia, da literatura, com o mundo hoje, como a gente vê. E assim... Mas eu estava pensando, estava, na verdade, aludindo a alguns casos que você... desculpe, que você se questiona sobre se será que é um destino? Será que tem gente que nasce e cresce e vive só para
enfrentar Sofrer. agruras da vida, pega naquele gancho que você disse, Graciane, sobre a história, no final, o Édipo se questionar e dizer assim, poxa, eu não sabia de nada disso, eu fui tão penalizado, e eu não fiz nada. Tem a história da caravana, tem a história da morte, mas né, ele diz isso, poxa, e aí a gente busca, às vezes, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu com certa pessoa? Sabe? Continuam as perguntas desde o tempo de Sófocles. É verdade. E a gente nunca vai saber responder, né? Se a gente chegar a ler a segunda parte, porque no final da primeira peça, né, o Édipo ele assume a responsabilidade, né? Eu sou um desgraçado, e tal. Mas na segunda, no Édipo Incolor, ele faz a defesa dele, assim, quase que uma defesa jurídica mesmo, assim. Fico feliz de saber disso. Fico feliz porque eu terminei indignada. Porque eu achei muito injusto para com o Édipo. Sabe? Não, mas ele faz uma defesa, assim, ele fala assim, olha, na verdade, eu sofri todos os males, eu fui o filho abandonado, eu fui o atacado no entroncamento dos 3 caminhos, eu fui um bom rei, ele, assim, na verdade, eu fui o grande violado dessa história, assim. E só acrescentando aqui ao que a doutora Graciane falou também falando sobre o que a Marcela disse antes da questão dos deuses e tal, tem muito da questão da verossimilhança, né? A gente, quando vai ler um livro desse, um livro quando trata de mitologia e tal, a gente tem que entrar, que aquele é o mundo que eles estão retratando. Eu sempre fui muito mais de ler livros realistas. Minha preferência como leitor é livro realista e tal. Mais de uns anos para cá, eu comecei a abrir meus olhos para esses livros e você começa a conhecer umas mitologias assim muito distantes das suas e que são lindas, assim. Se você levando para o mundo ficcional ou não, tem gente que acredita naquilo, mas você não precisa acreditar na questão de fé, mas acreditar que aquilo foi construído daquela forma, tá uma forma tão bonita. Tem um livro nigeriano que se chama Orquestra de Minorias. Você vê muito da mitologia nigeriana lá, e os entes, tá, as entidades, é muito bonito, assim, e é uma coisa poética. Então, você não precisa, obviamente, eu sou ateu ao extremo, assim, e não precisa acreditar em Deus nem nada para ver a beleza do que está escrito ali, e você, na minha concepção, ficção e tal, tem que acreditar, ok, também acredita e vê também beleza nisso, entendeu? Acho que está muito nisso. A leitura dessas obras mitológicas, dessas obras que trazem esses aspectos, acho que enriquece muito com isso. A gente vai ganhando experiência, né? O Aristóteles fala na poética dele, né, que a gente tem que tem que acreditar na verossimilhança, que esse é um dos principais aspectos de uma obra literária. Porque não adianta, não é a questão do livro ser verdadeiro ou falso, não, é ele ter verossimilhança. Eu acho que é isso. Mas, Marcelo, e também uma questão importante é de dar importância de ser a base cultural da gente, né? Não tem como fugir. A mitologia, a filosofia da Grécia Antiga é a base cultural da gente. Sim. Verdade. Mas, Marcelo, eu acho que eu te cortei. Acho que eu ia falar alguma coisa e eu te cortei, né? Não, é essa questão aí da experiência que a gente vai ganhando, lendo livros diferentes, a gente vai passando por experiências e aí a gente vai aprendendo a ler de uma forma com mais entrega, né? Com as experiências. Acho que esse momento aqui é rico para a gente poder trocar essas informações e nos oferecer uma próxima leitura mais gostosa, né? Até desse mesmo livro dá para ler de novo, talvez, dando uma segunda chance. Né? De uma forma mais assim, tá bom, pois deixa eu me sentir aqui. Sabe quando é que eu comecei a ler esse livro? Hoje. E eu terminei hoje. Comecei a ler 6 horas da manhã e terminei 8h15. A Marcela tá de testemunha, que eu disse para ela, não foi, Marcela? Às 8h15, mais ou menos, eu falei contigo, Marcela, acabei. Comecei a ler 6 horas da manhã e daí, li todinho. E curti, viu? De verdade, eu, assim, gostei demais. Quando eu era criança, meu irmão estudava astronomia. Então, por eu estudar astronomia, ele também tinha muito livro, muita coisa de mitologia. E ele não deixava mexer nas coisas dele, ele não deixava eu pegar. Então, quando ele não estava em casa, eu corria
para pegar para ler. E aí, quanto mais eu lia da mitologia, mais eu ficava louca, querendo ler mais, saber mais. Realmente é um mundo encantador. Você entra nele, aí você começa, aí você não quer realmente mais sair. Pelo menos para mim, quando eu era criança foi assim, eu retomei um pouquinho agora, e realmente eu adorei, gostei demais. Tanto é que já vou comprar a edição que a Graciane sugeriu. Vou ver se eu consigo achar pela internet, Grace, porque nas livrarias aqui, ó. Não é pedir pela Amazon tem. Pela Amazon, Agora, Lu, pessoal, o que acontece... tá com quem? A Marcela? Fala, Marcela. Era o Rafa. Acho que era o Rafa. Não, eu tava dizendo para a senhora falar, pode falar. É porque a mitologia ela é uma coisa que realmente, para muitos, ela inibe. Né? Você vê mitologia é muito difícil, é muito complicado, eu não vou entender. Só que se você for começar por Homero, realmente ela é muito complicada. Então você tem que... É uma construção, você vai começando da base, vai seguindo, até você depois ter uma compreensão maior da coisa. Mas a mitologia está mais presente no dia a dia da gente que a gente possa imaginar. Muito. O nome dos planetas, nas expressões, calcanhar de Aquiles, complexo de Édipo, e tantas outras coisas, né? Luta entre... se você agradar gregos e troianos, e por aí vai. Ela está tão presente, só que a gente não percebe, né? O tempo vai passando, mas assim, para quem estuda mitologia, curioso e tudo, vai encontrando tanta coisa interessante. Aí eu vou ressaltar aqui vocês onde é que Freud tirou a confusão todinha, que depois ele construiu esse complexo de Édipo, que até hoje muitas pessoas acreditam que realmente isso é tal qual. Eu questiono, né? Mas ele diz, na parte aqui onde a Jocasta diz, no verso 1166, quando ela diz para o Édipo: não deve amedrontar-te, então, o pensamento dessa união com tua mãe. Muitos mortais, em sonhos, já subiram ao leito materno. Vive melhor quem não se prende a tais receios. Pronto. Daí, ele tirou a construção todinha da história do complexo de Édipo, que ganha os consultórios médicos, psicanalíticos, psicológicos e tudo mais. Faz sentido, viu, Grace? Faz muito sentido. E tem o outro complexo que diz que tem o de Electra. É o de Electra. É. Mas é de uma outra tragédia, porque do Édipo seria do homem com a mãe, né? Da Electra seria da filha com o pai, mas não pegou. Eu acho que foi o Lacan que desenvolveu, não pegou. Não pegou, né? Mas esse de Édipo, então, supostamente todo filho teria esse amor pela mãe. Sim. Não sei também não sei se... Freud, tudo ele levava para o lado do sexo, tudo, o inconsciente, o consciente, tudo dele se resolvia, os sonhos, tudo tinha um componente sexual na história. Então ele teve essa história aí com base nessa peça aí de Édipo, que todo filho, quando pequeno, ele deseja, ele tem uma atração quase sexual em relação à mãe. Sem ele saber se é quando pequeno, ele nem sabe ainda essa coisa do sexual, né? Se é quando pequeno. Pois é porque fica no inconsciente, né? Mas muda, assim, o que se entende por sexo, né, também. Não é o sexo. Ele ressignifica a categoria de sexo, entendeu? Entendi. Não é uma noção de, propriamente, assim, de promiscuidade do filho com a mãe. Isso ganha uma outra dimensão, sabe? Entendi. Eu também não saberia explicar qual, mas eu sei que é mais amplo. Próximo clube, convidaremos psiquiatras, psicólogos, né, para participar, para explicar isso para a gente. A minha filha, que estuda psicologia, tem um grupo de estudos de psicanálise. Ela estuda lá em Coimbra, psicologia. E ela deu uma aula sobre o complexo de Édipo. Eu devia ter chamado, né? Deveria sim. Vacilei. Mas agora fica para a próxima tragédia grega, então. Para gravar um vídeo... Mas eu posso só falar, só para fechar, gente, desculpa, eu tô falante hoje, mas é porque... Não, Ricardo, é porque eu acho que empolga, né? Me empolga muito. Assim, a Graciane falou de se colocar e tudo na cultura, né? Eu acho que isso tem um espaço muito, talvez, para o pesquisador, né? Mas para o entusiasta, eu acho que talvez não. Eu acho que talvez seja interessante mesmo o anacronismo, né? Assim, trazer para hoje, eu digo, não propriamente adentrar no universo. Claro que isso pode ser importante, mas
tem o que alguns filósofos chamam de metanarrativas, né? Que são aquelas narrativas assim que transcendem o seu momento. E o melhor exemplo de uma metanarrativa é a Bíblia, né? Assim, textos escritos ao longo, enfim, que a gente pega hoje e fala assim, pô, isso aqui me diz algo. Assim, me diz algo no âmago, na existência, mesmo para quem é ateu, né, Rafael? Assim, você pensa, pô, a humildade para você é um valor independente da Bíblia, assim, provavelmente. E eu acho que o Édipo também tem isso, né? Assim, essa questão de ser uma metanarrativa, né? Assim, a gente pode, claro, foi esse o meu trabalho que eu fiz como acadêmico, assim, de ir me debruçar, tentar olhar o espaço que se ocupa na polis, o espaço que se ocupa na cultura, etc. Mas, por outro lado, também, assim, né? O que Édipo nos diz hoje, né? Uhum. Assim, nenhum processo criminal é absolutamente fechado, e o Foucault, ele fala isso, a minha porta de entrada para o Édipo foi pelo Foucault, assim, né, os pequenos desencontros que tem, assim, que se poderia chamar de reasonable doubt, né, assim, de uma dúvida razoável, do tipo, porque Jocasta fala que o Laio, ele foi assassinado por um grupo de ladrões. Isso. Édipo matou sozinho o Laio. Sabe, assim, enfim, tem. Agora eu não vou me lembrar exatamente os pontos, mas assim, existem alguns furos na história. São poucos, assim, claro, eu acho que. Mas a história tem alguns furos, sabe? Assim, até de olhar, olha, assim, não existe um processo perfeito, né? Sempre vão ter furos, assim, a questão é saber se há uma dúvida razoável, né? Fazendo um anacronismo horroroso aqui ou não, né? E, Ricardo, são essas dúvidas aí que fazem com que Édipo não se toque de que ele foi o autor realmente, né, do assassinato de Laio. É proposital, eu entendo como proposital. É incrível, assim. E é bacana também, antes da gente encerrar, a gente pensar também a reação dele, a discussão dele com o Creonte, né? Porque ele ficava ali falando com o Creonte, não, mas você está querendo tomar o meu lugar, você tá me traindo, você quer ser rei no meu lugar. E tal. E ele vai negando ali, como normalmente, muitas vezes, acontece, né? Não, você primeiro tem aquela negação, não, isso é mentira, isso você está inventando, você está querendo meu lugar e tal, e é muito... quando você vê a discussão, eu ficava só imaginando a encenação daquilo, né? A encenação daqueles diálogos, assim, seria legal ter vivido naquele tempo para ver isso, assim, ao vivo. Porque aquelas discussões ali, aquele bate-boca, né? Bate-boca. Era bem vivo, assim, eu lendo e eu imaginando, né? Interessante nessa passagem aí que o Creonte, eu não sei como é que ele diz, tá aqui, eu marquei em algum lugar, que ele diz assim, para que eu quero ser rei se eu tenho portas abertas, todo rei, tudo que eu quero, sendo apenas o seu cunhado. É tipo assim, trocando assim, e marcou né, a tradução também, livre. E marcou também esse trecho muito. Aí é aquela questão do tráfico de influências, né? Ele consegue tudo que quer sem ter o ônus do poder. Né? Quem tem o ônus é o Édipo. Sem ter estresse, ele convive com a corte, ele tem lá tudo. Eu tenho tudo. É por isso que eu costumo sempre dizer, eu quero meus amigos todos no poder. Para que o peso da coroa? Para quê? Exatamente. Né? Para que aquela responsabilidade, se ele já está... Realmente, ele tinha um ponto ali, viu? E quando ele assume o trono, ele incorre em mais uma tragédia, né? Na antiga... Grande. A spoiler do próximo aí eu acho que Antígona, né, é um livro que merece ser lido. Vai ser o próximo já? Não sei, eu estou aqui só dando a dica. A outra que não gostava de tragédia grega tá aí agora, olha. Tem que me turmar, né? Doida para descobrir o nome. Né? Vamos inventar um nome. Mas, gente, eu acho que, assim, por mim, aqui eu estou muito feliz com o que a gente conversou hoje. Se tiverem mais coisa também, estou aqui de ouvidos abertos. Se quiserem falar mais alguma coisa, concluir. Mas eu fiquei muito feliz. Achei que ia ser desafiador mesmo uma tragédia, porque não é muito fácil você apresentar uma tragédia grega. O pessoal geralmente
torce o nariz e tal, fica meio... Ou vão ser palavras difíceis. É como um Machado de Assis da vida, que não, palavreado, um vocabulário mais complicado, mas foi legal. Foi muito bom contar com a participação do Ricardo hoje aqui também. Foi ótimo. Já queremos o Ricardo no grupo do Zap para movimentar aí. Doutora Suzane e doutora Ivone doutora também. Maria Ivone, tem Juliana Jaborandi, tem uma outra visita. Ela está no grupo já? Tu tá, Ju, no grupo? Tá, né? Já existe o grupo? Tá. Grupo Já existe WhatsApp. o grupo, Marcela? Sim, já tem, doutora Suzane. Aí eu coloquei até o link aqui no chat, ó. Se a senhora clicar no balãozinho, se a senhora usar o WhatsApp Web, dá para clicar aqui. Clica no link, aí vai lá para o nosso grupo. Se também quiser, a gente acrescenta ela no grupo, né? A gente só acrescenta. Dá para adicionar ela. E vender produtos, nem pensar, né? Não, vender o cartão de crédito clonado. Dinheiro falso. Aquilo foi demais, gente. Gente, compartilhar esse ano com o leitor. Esse ano a gente passou já por 15, Machado de Assis, os bárbaros. A espera dos bárbaros. Torto Arado. Livros do ano, né? E eu espero que no próximo ano a gente continue nesse clima bom, nesses livros bons que a gente tem escolhido. Vim deixar para vocês Feliz Natal. Isso independe de religião, independe do que você acredita ou não. É um desejo de que o ano de 2022, por favor, seja melhor do que 2021. E tenhamos um ano de mais... Por favor, eu não posso deixar de falar sobre isso, um ano de mais consciência política para todos. Por favor, eu tenho que falar fora Bolsonaro, e aí é da minha... Não posso deixar de falar isso, por favor. Cortaram o som do Rafael. Vixe! Volta, Rafael! Fora Bolsonaro. Voltou. Ai, meu Deus. Mandei um fora Bolsonaro de novo. Mas é um ano de mais saúde, um ano que consigamos finalmente passar por essa pandemia, voltar ao novo normal finalmente. Continuemos nos cuidando, por favor, porque eu sou a prova viva de que não passou, vacinado a gente contrai isso. E é isso, pessoal. Eu queria deixar aqui meu abraço para vocês. É muito bom contar com isso. Há muitos anos que eu queria essa iniciativa no Ministério Público, né? A doutora Graciane, que encabeçou aí junto com o pessoal da escola. Luciana e Plácido, eu estou aqui só dando apoio. Nós, né, Plácido, nós não somos nada sem vocês dois, especialmente, que nos trazem essa consultoria, nos prestam esse amparo, que a gente só teve a vontade, a ideia, né? Mas sem vocês, não dava para concretizar, realmente. Não, Plácido? Diga aí. A minha presença hoje está meio, eu confesso que meio claudicante, mas... Peço até desculpas, pessoal, é porque realmente a gente está com muitas demandas aqui, né? Algumas coisinhas... da semana do MP, véspera de semana semana do MP, e algumas coisinhas que a gente está fazendo no fechamento agora. E a Alane está desesperada, me desesperando também, né, Luciana? Eu vou já, quando acabar aqui, eu vou já... Todos já conhecem, né, doutora Suzane? A Alane, véspera de evento... Mas vai dar tudo certo. Vai sim. Vai sim. Rafael, a gente vai escolher já o livro para o próximo. É bom, né? Ninguém vai dar férias do Clube do Livro, não. O Clube do Livro é para a gente se divertir. A gente vai fazer em janeiro, chefe? Ou deixa para fevereiro? O que vocês acham? Vamos em janeiro. Eu acho, 2 meses para o livro. Vamos. Quarta-feira. Aí eu tenho uma sugestão hoje. Hoje eu tenho uma sugestão. Boa, não sei se vocês vão gostar, mas eu tenho. Eu tá vou certo? assinar embaixo da sugestão, viu? É assim, eu comecei a ler um livro de um autor que eu não conhecia. Walter Ugumãe, vocês conhecem, um português? Aí aquele O Filho de Mil Homens. Eu comecei a ler, assim, estou encantada. Eu estou no primeiro conto, né? Na primeira... Porque são várias... Como é que chama, Grace? É contos mesmo, né? São contos. Ele compila contos, né? Olha aí, tu tem isso tudo bem, Rafael? Doutora, é porque aqui são os que estão aqui, mas eu tenho mais uns 2 dele, eu acho. Rafael tem tudo, gente. É uma biblioteca ambulante.
É uma biblioteca ambulante. Pronto, esse. E aí eu caí de amores por ele. Então, assim, a escrita dele é poética. A escrita dele é... O quê? Tu tá autografado? Ele teve aqui, doutor, ele teve aqui há alguns anos, ele veio para a Bienal. E aí, quando ele veio, a gente o levou para tomar um café lá na Sublime. Levou para tomar um café. Fraco, Rafael. Fraco. Nossa, Rafael, tu não existe. Olha só, Grace, já pensou? Pois não é? Não é? Pois, então, tá aí a minha proposta. Se vocês tiverem outra, lancem para a gente votar, não é isso? Qual é, Luzia, o nome? É O Filho de Mil Homens. Para mim tá ótimo. Tu não leu, não, Grace, esse? Não. Olha aí, a Grace não leu. É raro isso, viu, também? Eu posso ler aqui a sinopse atrás. Diz. A solidão para Crisóstomo é um filho que não se tem. Aos 40 anos, o pescador decide buscar o que lhe falta. Vai encontrar no jovem Camilo, órfão de um anã, a chance de preencher a metade vazia. E em Isaura, enjeitada por não ser virgem, a possibilidade de ser mais do que completo. Com personagens tão excêntricos quanto humanos, que carregam suas tragédias com lirismo e ingenuidade, o festejado Walter Ugumãe povoou o vilarejo litorâneo, onde a vida é levada com singela tristeza, e a esperança do amor faz surgir uma alegria pequena, mas firme, porque construída com o possível. A escrita dele... A escrita do Walter Ugumãe é de um lirismo, assim, é muito bonito mesmo. Ele é bem poético, é português, né? Literatura portuguesa ela já é rica nesse sentido. Então, Walter Ugumãe, ele entra ano, sai ano, é um dos cotados de Portugal para Nobel. Assim, ele foi jurado, eu acho, agora do Oceanos. Ele é bem... E ele é um artista plástico, assim, completo. Acho que ele canta, ele desenha. Ixi. Eu não sei se ele faz escultura também, mas, enfim, ele é um artista mesmo. E ele é muito, muito reverenciado aqui no Brasil. Ele vinha para a Bienal do Rio, que não sei se acabou ontem, ou, enfim, se ainda está rolando. Mas a Bienal do Rio confirmou a presença dele, depois ele soltou a nota dizendo que ele não tinha confirmado nada e tal, não foi uma complicação. Mas, se for o livro dele, eu posso ver se ele participa com a gente. Posso ver! Olha! Posso ver! Ai, pode ver, mas eu já estou ficando assim nervosa, só de tu poder ver, entendeu? Show! Pronto, esse livro. E o último dele Todo mundo vota. E o último livro dele, né? Votamos. É sobre o Brasil, Eu já Doenças acabei do de entrar, já Brasil. estou votando. Eu não sabia, Ivone. Doenças do Brasil, Brasil. Não é? A capa do livro, E 22, pessoal, 22 é o ano do centenário de nascimento do Saramago. A gente podia também incluir o ensaio sobre a cegueira, alguma coisa Excelente. Perfeito. É. Com pós-pandemia. Durante o ano de 2022, é o centenário dele. Eu ler ensaio sobre a cegueira todo. Sempre eu chego num pedaço, eu paro e volto. Aí E 22 também é o centenário da semana de 22, hein? Isso! Pronto, olha aí. Semana de Arte Moderna, exatamente. Perfeito. Maravilha, gente. Então, nós estamos com o nosso livro escolhido. Todo mundo ficou satisfeito? Fiquei. Sim. Eu acho que esse, Plácio, tu vai gostar desse. Tu vai gostar. Pacote de textos tem, o Rafael? Passou essa semana, Luciana, a gente vai ficar mais tranquilo para fazer uma leitura, né? Bem zen, bem calma. É verdade, do Plástico. Também estou esperando pelo recesso. Ele é um livro... Dá uma sossegada e poder ler com mais calma. Estou ansioso, doutora Suzane, aqui. O que tu falou, Rafael, dele? O que tu falou dele aí? Ele é um livro meio triste. Meio triste. Só avisando o doutor Plástico, que não é um livro muito alegrinho, não. Tá? Mas é uma tristeza tão poética que tu não vai ficar triste. Tu não vai ficar triste. Não, mas é porque o livro dele que eu mandei no pacote foi Homens Imprudentemente Poéticos, não foi esse. Mas tem uma coisa engraçada sobre Walter Ugumãe, só antes da gente fechar, que na época que eu saí de casa e tal, eu sou mais novo, eu tenho 2 irmãs mais velhas, e eu fui o primeiro a sair de casa. E eu saí no intervalo de 1 ano. Minhas irmãs saíram também, minha mãe se aposentou, aí ficou aquele negócio da síndrome do ninho vazio, minha mãe toda tal. E ela veio falar comigo, meu filho,
me indica um livro para eu ler e tal, passar meu tempo. Aí eu, mãe, eu comprei um livro agora de um autor que está todo mundo falando, mas eu ainda não li. Eu vou ler e digo para a senhora se é bom ou não. Aí peguei A Máquina de Fazer Espanhol, de Walter Ugumãe, que é um livro sobre um idoso que está no asilo, muito triste, 80 anos e tal. Aí eu li, aí eu, não, mãe, não dá para recomendar esse livro para a senhora, porque o cara no fim da vida, todo Vai chorar, hein? depressiva, não. Então, fui para outra sugestão para ela depois, mas Walter Ugumãe, naquele momento, não foi indicado para ela, não. Então, por mais que seja um livro bonito e tal, mas eu achei melhor não. Então, se tiverem com algum gatilho, alguma coisa assim, já digo logo que é um livro triste. Mas a gente enfrenta os gatilhos e discute aqui. Vai ser ótimo. Eu também vou conseguir ler o Saramago dessa vez. No ano que vem, né? Que nós vamos Tem um ano todinho. Em algum momento, né? Mas é porque é pesado aquele livro, né, gente? Pesado. Muito bom aquele livro. Nossa. Pesado, assim, bem pesado. Mas vai dar certo. Dependendo da maturidade, acho que quando eu fui... Sobre a cegueira, tem um ensaio sobre a lucidez, tem o Intermitências da Morte. Todos são legais, Saramago. São muito bons. Mas é isso, estamos com o livro escolhido, Filho de Mil Homens. Quando é a data do próximo? Pronto, a gente vai colocar a quarta-feira do mês, né? 26 de janeiro. Certo. Aí deixa o horário da noite, aquele tradicional nosso de 19 horas. Pessoal, aquele horário da noite pode ser para vocês? Pode ser, Ivone? Pode ser, doutora Suzane? Pode sim, fica ótimo. Tá certo, né? Eu acho que é um horário que não atrapalha nada, né? Assim, eu acho que... Né? E também concorda. Esse formato facilita, né, gente? Esse formato facilita muito, né? Com certeza. Facilita. Então, pronto. É só a nossa foto, né? O Richardson está aí no ponto já para tirar. Richardson? Estou aqui. Pronto, faz aí o print. Vou dar o print aqui, peraí. Fechar aqui a outra tela. Tô bem, Richardson? Eu tô bem? Tá, doutora. Sempre bem, doutora. Essa equipe... Vou dar o print aqui. Doutora Juliana não quer ligar a câmera, não, para sair? Tô me sentindo super enxerido nessa foto. Ainda não trouxe. Eu e o senhor, viu, doutor Passo? O senhor não tá só nessa daí, não, doutor Passo. Eu tô com o senhor, viu? Ai, Charles. Peraí, só tirar essa a tarjeta aqui do meio. Pronto. Deixa eu só ver como é que ficou. Olha aí. Dá uma geral. Ei, Charles, não deu para ver teu livro, não. Tu nem levantou. Tá dentro do cofre, do guardado. Tá dentro do cofre. Tá no cofre. Ficou boa a foto, ficou ótimo. Ótimo, bota no grupo, Richard, só para a gente pegar, publicar, porque aí anima os outros, né? Outros colegas que queiram vir, né? Outros servidores que queiram participar. A gente quer agregar, né, gente? E poder aproveitar, como eu digo, dessas preciosidades que nós temos para nos guiar aqui no mundo da literatura. E para mim tem sido um alento, assim. É um momento assim de pura diversão, realmente. Aprendizado mesmo. Quanta coisa nova da experiência da leitura do outro a gente traz para a gente, né? Muito bom. Então, gente, eu vou só agradecer mais uma vez o Rafael e a Grace. Agradecer também as presenças especiais hoje do Ricardo, que vai agora, e da Ivone, né? Que vão agora ser permanentes, né? Não é isso? E dizer que esse 2021 foi melhor para mim por ter feito parte aqui desse projeto, né? Mesmo, de verdade, tem sido um mimo, sabe? Eu digo até assim, para os dias pesados, né? Para os dias de muito trabalho, as complicações, tudo, né? A vida em si, né? Que a gente sabe que a vida é bonita, como diz o Gonzaguinha, mas ela tem seus dissabores, que faz parte, né, da caminhada, né? Isso. Mas ter vocês juntos, assim, nosso encontro mensal, tem sido, assim, maravilhoso. E esperar que ano que vem a gente possa fazer novas descobertas literárias, aprender mais, e que estejamos aqui juntos e que possamos trazer mais colegas, mais pessoas, mais participantes. Com certeza. E o Feliz Natal, né, para todo mundo. Em 2021, 2022, bem de muita paz e saúde. Deus quiser, para todos nós. Muito obrigado pela acolhida. E
Feliz Natal, feliz Ano Novo. Um abraço a todos. Estou aqui Feliz junto com vocês. Natal. Beleza. Feliz Natal. Obrigada Obrigado. pelo aprendizado, pela caminhada. Também estou achando uma delícia, estou amando e quero continuar. Oh, coisa boa, coisa boa. E Quero Rafael, aprender fica mais. zerado aí, viu? Fica zerado aí da notícia, viu? Fique. Tô doido pra ir amanhã pra Semana do MP, doido pra ver o pessoal do Ceará lá tocando. Ô, rapaz. Se for liberado hoje, tu vai, né, Rafa? Se tu for Se tiver negativo, de alta, parado, arrocha. mas Pé de alta eu vou. ótimo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Beijo.